Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do Universo, soberano do dia de julgamento. Que a paz e a bênção de Deus seja sobre Muhammad e sua abençoada família e todos os seus bons companheiros até o dia do juízo final. É importante ressaltar, por exemplo, que a questão histórica de Karbala, ela não é ensinada em livros de história. Por acaso, muitas crianças aqui não conhecem a história de Karbala. Muitos adultos não conhecem a história de Karbala. Nós mesmos, brasileiros revertidos, fomos conhecer isso depois de um tempo. Mesmo apesar de termos entrado no Islã, às vezes, por um caminho, a história de Karbala levou-se tempo até nós descobrirmos ela, o seu significado, e todo o seu contexto, e toda a sua história. Então os livros, eles não ensinam sobre Hussein, sobre essa terra chamada Karbala. Com certeza, poucos, ou quase ninguém, sabe desses 72 que fizeram uma revolução e venceram os 30 mil que lutaram contra ele. Apesar de terem sido martirizados, venceram porque, graças a Deus, após 1400 anos, nós estamos aqui no Brasil, por acaso, lembrando desse acontecimento histórico. Então, atualmente, hoje, em 2016, a história de Karbala, ela tem um grande significado para o Islã. Apesar de muitos muçulmanos não levarem nem isso em consideração, mas ela tem uma significância muito grande sobre a história do Islã. Porque, na verdade, não foi o bom Islã lutando contra o mau Islã. Na verdade, foi uma luta do bem e do mal, que garantiu que hoje a gente pudesse estar vivenciando o Islã da sua forma mais sublime. Caso isso não tivesse acontecido, nós estaríamos hoje, o Islã se resumiria a o que prega esses grupos como o ISIS, Daesh, Al-Qaeda. Esse seria o Islã presente e atuante no nosso dia a dia. Mas graças a Deus, graças a Karbala, hoje a gente tem o Islã que repudia todas essas questões e desconstrói toda essa visão errada sobre a mensagem revelada através de Deus para o profeta Muhammad. Então, Karbala hoje aparece muito na televisão, a luta contra o terror, países investindo contra o terror, nações levando glórias porque estão lutando contra o terror, mas na verdade os muçulmanos já fazem isso há 1400 anos. Há 1400 anos que nós lutamos contra o terror. Há 1400 anos nós lutamos contra essa teoria do ISIS, do Daesh. Isso estava lá atrás. Então, a nossa história é de combate a essa ideologia. Por isso a importância de Karbala, por isso é importante a importância da Ashura. Exatamente, lembrar que há anos, há milhares de anos, nós estamos combatendo essas teorias que tanto denigrem o Islã. Infelizmente, muitas pessoas conhecem o Islã, esse Islã que falam, que está na presença na mídia, e a história de Hussein, infelizmente, poucos, inclusive os próprios muçulmanos, pouco conhecem essa história e sua relevância. Então é importante lembrarmos dela. Deus diz no Corão: recordai-vos das mercês de Deus, a fim de que prospereis. Isso está no Corão, capítulo 7, 69. E Deus ainda continua no capítulo 29, 45. Recita o que vos foi revelado do livro e observa a oração, porque a oração preserva o homem da obscenidade e do ilícito. Mas, na verdade, a recordação de Deus é o mais importante. Saber que Deus está ciente de tudo o quando fazeis. Quando nós recordamos de Hussein, nós estamos exatamente dando foco a esse trecho do Corão que fala: a recordação de Deus é o mais importante. Você pode praticar oração, você pode fazer o seu jejum, mas isso de forma mecânica. Mas a partir do momento que você está recordando Deus, você está se autoavaliando. E
Deus, e você vai estar ciente que Deus está sabendo de tudo o que você está fazendo. Então, recordai-vos de Deus não é somente na nossa oração que a gente se prostra e recorda, na verdade é o dia a dia. Lembrar, irmão Hussein, foi exatamente a gente tornar essa recordação mais evidente, porque a gente não está recordando só irmão Hussein, a gente está recordando a história do Islã, a gente está recordando o que Deus revelou para o profeta Muhammad. Então, essa recordar das mercês de Deus, Deus fala, recordar-vos das mercês. Então, exatamente isso. Então, nesse período da Ashura, apesar de recebermos críticas, falam que nós estamos adorando você, na verdade, nós estamos adorando a Deus, porque estamos recordando a história de luta contra algo que estava tirando as pessoas realmente do Islã e da mensagem. Vocês precisam também entender que não é necessário morrer no campo de batalha para ser um mártir do Shahid. Você não precisa segurar uma espada na mão para ser um sábio islâmico, um Jahid, um sábio no caminho de Deus. O mártir é literalmente alguém que presta testemunho, neste caso, sobre a unicidade de Deus. E uma pessoa que testemunha a verdade e traz as pessoas para ela e se esforça para compreender a verdade, aplica a verdade, vive a verdade, espalha a verdade, essa sim é o Mujahid, esse é o Shahid ou mártir. É esse que traz, vivencia a mensagem de Deus. Então a forma mais fácil que a gente vê por aí, as pessoas pegarem espadas e falarem que estão defendendo o Islã. Essa é a forma mais fácil, mas não é a forma completa. Na verdade, a completa é o nosso dia a dia e levar exatamente isso. Essa é a nossa dawa. A nossa dawa é mostrar com nossas atitudes, nossos exemplos, o que nós acreditamos. Isso é ser mártir. Então, a gente tem um papel hoje na sociedade de levar essa mensagem para as pessoas. Não apontando que essa é a verdade, as pessoas estão no erro, não. Porque a mensagem básica do Islã é a questão da justiça. Então, a gente precisa mostrar que nós defendemos a justiça. Não é que as pessoas precisam entrar no Islã, não. A gente precisa mostrar que nós estamos aqui para defender as pessoas, independente de qual a religião, qual o segmento que ela siga. Nós somos defensores da justiça. Esse é um papel de um muçulmano e isso ele precisa se empenhar na sua vida. Então, o irmão Hussein tomou exatamente essa decisão de enfrentar a injustiça e a tirania, em vez de ser complacente com ela, né? Então, às vezes é melhor falar do que se silenciar. Como foi dito aí, né? Falam que o xiita morre porque fala muito. Na verdade, o xiita morre porque questiona. Ele não aceita, ele é complacente com a injustiça. A vitória de Karbala não foi decidida no campo de batalha, mas no coração das pessoas que buscaram a verdade e amam a Deus. A verdadeira batalha não era sobre o poder, mas sobre a justiça e obediência a Deus e ao seu profeta. É também travada por aqueles que compreenderam corretamente a mensagem de Karbala e do Imam Hussein. Veja, por exemplo, Irã, através de Imam Khomeini, foi capaz do amor por Hussein, simplesmente por amor de Hussein, conseguiu derrubar o Shah. Não foi só através de arma. Então a nossa arma é o amor por Hussein. No Líbano, no sul do Líbano, resistência no sul do Líbano, mesma coisa. Você não adianta ter uma causa se você não tem algo que te inspira e preenche seu coração. Irmão Hussein é inspiração para essas pessoas para lutarem contra a justiça. Na Nigéria, irmão Sheikh Zakir é um outro exemplo. Levou o Islã, o amor a Ahlul Bayt. Na Nigéria foi massacrado, tiveram pessoas massacradas, mas pessoas que estavam ali, estão firmes, continuam firmes porque querem a justiça, defendem a justiça. Inclusive, agora na Ashura foi outro ataque, aconteceu com os irmãos nigerianos pelo governo local. Mas as armas dessas pessoas, exatamente esse amor por Hussein. Bahrein, mesma coisa, as pessoas estão armadas com o amor por Hussein. Então nossa arma hoje é esse amor por Hussein que nos move e nos inspira. Servos de Deus, temam a Deus e tenham cuidado com esta vida, pois se ela fosse eterna para alguém, os profetas seriam as pessoas mais merecedoras desta permanência.
Deus desejaria agradá-los pelas suas posições, mas Deus criou a vida terrena para as tragédias, e seus povos são passageiros. Qualquer novidade, abundância, alegria ou lares são passageiros. Então se apeguem ao temor a Deus, pois esta é a melhor bagagem para a sua viagem rumo a outra vida. Sejam tementes a Deus, para que talvez venham. Mais importante lembrar que o Alcorão Sagrado diz que não devemos considerar aqueles que tombam defender na causa de Deus como mortos. Eles e sua causa permanecem vivos. Diz no capítulo 3, versículo 69 do Alcorão, Deus diz: e não creais que aqueles que sucumbiram pela causa de Deus estejam mortos, ao contrário, vivem agraciados ao lado do Senhor. Então esse trecho do Alcorão é altamente, é uma grande inspiração para o ser humano, para que ele não se apegue à sua vida, ache que tudo aquilo que ele tem é o basta, é o suficiente. Na verdade, tudo isso aqui é uma grande passagem, é tudo muito passageiro. A gente precisa estar espiritualmente pronto para a outra vida, e a gente trabalha essa questão espiritual com a justiça, com a ajuda, com a ação em prol das outras pessoas, não só da fala. Portanto, o profeta inclusive afirmou: Hussein é de mim e eu sou de Hussein. Se não existisse o sacrifício de Imam Hussein, o tempo iria apagar as marcas. Nada nessa vida é fácil, tudo demanda sacrifício. A história de Hussein hoje prevalece porque houve um sacrifício e teve marcas lá no passado. Então isso mostra que nós não devemos ter medo de nos sacrificar e sermos boas pessoas. Precisamos colocar em prática, mostrar que precisamos nos aperfeiçoar, precisamos entender que a vida, ela está aqui para ser vivida, não para ser esbanjada. É bem diferente. As pessoas esbanjam a vida. O que é esbanjar a vida? Perder tempo, às vezes por coisas fúteis, né? Então, as pessoas precisam dar determinadas prioridades. Claro que a gente precisa trabalhar, sustentar, isso faz parte da nossa vida. Porém, o ganho material, ele é bom para a existência, porém existe um ganho espiritual que a gente precisa trabalhar. Karbala, na verdade, ela tinha um nome, né? Antes do advento do martírio de Imam Hussein, era conhecido como Karb, que era fazenda em árabe, e Karb, fazenda, e a parte ala de Deus. Durante muitos séculos ela foi explicação, mas durante o período da tragédia, o sentido mudou. Karb significava tristeza, Balá, catástrofe. Tanto que tem uma passagem do Imam Hussein, quando ele chega naquela região, ele pergunta a alguém mais próximo da região, fala: aqui se chama Karbala. E Imam Hussein diz: ó Senhor, procura refúgio de ti, de Karb e Balá, ou seja, da tristeza e da catástrofe. Então Karbala, com esses dois nomes, com esse significado, tristeza e catástrofe, nos faz ressaltar que Karbala é todo lugar hoje no planeta Terra. Infelizmente, toda a Terra é Karbala, exatamente porque hoje, infelizmente, o mundo está impregnado de tristeza e catástrofe. O fato de ser toda a Terra Karbala, isso nos dá um dever de tentar mudar essa situação ou prepará-la para a volta do Imam. Não só toda a Terra é Karbala, mas como diz Imam Khomeini, toda a Terra é Karbala, todo dia é chorar. Ou seja, toda a Terra hoje está aniquilada pela tristeza e catástrofe, e todo dia é um dia de sacrifício do ser humano na sua luta do dia a dia para tentar transformar a sociedade em sua volta. Isso não é motivo de desânimo, mas a história de Imam Hussein nos inspira a termos força para que a gente consiga mudar, para que a gente consiga deixar algum legado aqui nessa nossa passagem. Não adianta a gente viver essa vida, passar e não deixar nada para trás. A gente precisa deixar algum legado, mesmo que isso caiba no sacrifício em nossa vida, mas é importante, com certeza. Imam Hussein, só para deixar um exemplo desse amor que ele tinha por Deus, ele
falava que algumas pessoas adoram a Deus para ganhar algo em troca. Esta é a adoração dos comerciantes. Alguns adoram com a intenção de não serem punidos. Esta é a adoração dos servos. Outros o adoram para demonstrar-lhe gratidão. Esta é a adoração dos livres e é a melhor de todas. Então essa é uma forma correta de nós amarmos a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós estamos acreditando no que Ele nos transmitiu através do Alcorão, nas suas palavras de justiça, principalmente. Esse é o nosso nome. لبيك يا حسين.